Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Está no dia e horário, estamos chegando para mais uma edição do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Hoje comigo, Marcos Furlan, e ele, professor especializado em direito previdenciário, Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, professor! Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa, querido. Estamos aqui prontos já para começar a responder as perguntas. E a primeira pergunta de hoje, professor Paulo Bacelar, vem da Nívia, de Paramoti. Meu pai é agricultor, é aposentado. Minha mãe é auxiliar de serviços gerais e se eu chegar a falecer, a minha mãe tem direito de ficar recebendo pensão, professor? Se o pai dela chegar, né? A falecer, sim. A mãe dela, casada com ele é segurado da Previdência, sendo aposentado, gera aí uma pensão por morte para seus dependentes, no caso aí, o cônjuge, né? A mãe dela ficará recebendo a pensão. E os filhos recebem também, professor? Até 21 anos de idade, os filhos também são dependentes. Se forem solteiros, até 21 anos de idade, ela recebe também a pensão. A esposa ela vai receber a pensão vitalícia se ela tiver acima de 45 anos de idade. Benil Vasconcelos, em Cariré. É isso? Cariré. Trabalho desde 1985 até hoje, mas tenho muitas falhas durante esses anos. Em 2013, entrei na vigilância armada e trabalho até os dias de hoje. Antes, trabalhava na construção civil como pedreiro e tenho 58 anos de idade. Eu tenho alguma chance de me aposentar quando, hein, professor Paulo Bacelar? Olha, 85 para 2025 dão 40 anos, né? Então, ele tem 38 anos de contribuição. Poderia aí já conseguir a aposentadoria no direito adquirido, mesmo ele não tendo o trabalho todo como especial. Ele tem falhas nesse período aí, então precisa saber qual é o tempo total trabalhado para poder fazer um planejamento previdenciário para ele saber quando que ele vai poder se aposentar. Para isso ele precisa levar o CNIS dele, entrar no meu INSS, baixar o seu CNIS e fazer uma simulação do tempo de contribuição dele para saber, junto com a idade, o tempo que ele vai se aposentar. Participe do nosso programa. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Envie aqui para a nossa produção 85992734353. A Francisca, em Crateús, manda a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber se o tempo de contribuição influencia no valor do meu aposento. Eu já tenho o tempo de contribuição necessário, mas se precisar eu posso contribuir mais e garantir um valor maior? É assim que funciona a pergunta dela, Francisca de Crateús. É assim que funciona. Cada ano a mais de contribuição aumenta em 2% da média de contribuições de 94 até o momento da aposentadoria. Então, ela pode continuar contribuindo, mas precisa saber se vai aumentar a sua média, porque depende de quanto ela contribuiu nesse tempo todo, né? Então, precisa fazer cálculo. Todo benefício hoje, você tem que fazer um cálculo antes de entrar com pedido de aposentadoria, porque você pode estar perdendo dinheiro se aposentando logo e também pode estar perdendo dinheiro esperando uma aposentadoria melhor, coisa que pode não acontecer necessariamente. Então, é preciso sim sempre fazer cálculo desses pedidos de aposentadoria antes mesmo de protocolar. Procurar um especialista em direito previdenciário, né, professor? Procurar um especialista, um escritório de advocacia previdenciária que faça cálculo de aposentadoria antes de protocolar o benefício.
Priscila, em Pacajus, envia a pergunta pra gente. Minha irmã nunca contribuiu para o INSS porque sempre cuidou de casa. Eu gostaria de saber como ela pode garantir a aposentadoria. Olha, sempre para aposentadoria precisa ter contribuição. Para ela se aposentar, ela precisaria estar contribuindo, começar a contribuir agora, como segurada facultativa, né, se ela não tem renda, e ela se aposentar daqui a 15 anos com 62 anos de idade. Para a aposentadoria, ela precisa fazer essa contribuição. Maria do Socorro não colocou aqui a sua cidade. Abraço para você, obrigado pela participação, Maria. Gostaria de saber se quando eu me aposentar eu vou perder minha pensão. Eu recebo uma pensão por morte do meu esposo há 4 anos. Eu consigo receber a pensão e a aposentadoria? Com certeza, a aposentadoria e pensão são acumuláveis e ela vai receber a pensão juntamente com a aposentadoria. Ana Cristina, em Maranguape. Meu pai faleceu há 4 meses. Ele era aposentado e recebia um salário mínimo. Eu tenho direito à pensão dele. Não trabalho e não recebo nenhum benefício. Como posso dar entrada? Ela pode receber a pensão se ela for solteira, menor de 21 anos de idade. Se ela for maior de 21 anos de idade, ela não tem direito à pensão. Então ela pode, se tiver menos de 21 anos de idade, for solteira, ela pode requerer o benefício através do MEI INSS, no meu.inss.gov.br. Gustavo Rodrigues, em Vajota, professor Paulo Bacelar. Meus pais trabalham na roça há uns 15 anos. Sustentaram a família assim. Eu gostaria de saber quais os papéis eles precisam ter para conseguir se aposentar. A minha mãe já tem 65 anos e meu pai 69. Sim, já passou do período, né? Ele já tem direito a pedir aposentadoria e juntando a documentação. O que é a documentação? Provas materiais de que exerceram atividade rural durante 15 anos, até os 60 anos para o homem e 55 anos de idade para a mulher. 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. Então, a certidão de casamento que tem a profissão do marido, do homem como agricultor ou da mulher como agricultora, compras de elementos agrícolas, compra de semente, inscrição em plano em posto de saúde, ficha cadastral em colégio dos filhos que tem a profissão como agricultor. Tudo isso serve como prova para ela se aposentar e já ter direito, porque ela teria direito já com 55 anos de idade. Ela já tem 65, tem 10 anos a mais do que o tempo, mas ela pode não ter tido os 15 anos de contribuição, 15 anos de exercício de atividade rural, quando fez 55 anos e fez só depois, né, só completou os 15 após os 55, então ela pode requerer após esses 55 anos, comprovando o tempo de contribuição, o tempo de exercício da atividade rural de 15 anos. Participe com a gente, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 85992734353. Você tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção. Agora a pergunta da Priscila Cavalcante em Guaramiranga. A minha filha está grávida de 3 meses e ela nunca trabalhou, só tem 17 anos. Ela pode dar entrada no auxílio maternidade? Não. Para quem nunca trabalhou, precisa ter uma carência mínima de 10 meses. Ela precisaria estar contribuindo antes de engravidar para ter 10 meses de contribuição antes do parto. Então, como ela já tem 3 meses de gravidez, falta aí por mais ou menos 6 meses, né? Para ela ter o parto, não teria tempo ainda para começar a recolher e ter os 10 meses antes do parto. Edson, em Fortaleza, meus pais eram casados no papel e minha mãe faleceu no mês passado. Meu pai tem direito a uma pensão por morte? Quais requisitos e como podemos dar entrada? Os requisitos é ele ter pelo menos 18 contribuições antes do óbito, estar na qualidade de segurado no momento do óbito, estar contribuindo no momento do óbito, e ela ser casada pelo menos 2 anos, para ela ter direito à pensão de acordo com a idade. O tempo da pensão, do recebimento da pensão, é de acordo com a idade dela. Então ela pode fazer o requerimento juntando a documentação, que é certidão de casamento, certidão de óbito, e a identidade, CPF de cada um, entrando no meu INSS, no meu.inss.gov.br, e em meus pedidos fazer o pedido de pensão por morte urbana.
Carla, em Itapebuçu, professor Paulo Bacelar. Eu estou afastada do trabalho por motivos de doença. Eu queria saber se quando voltar eu recebo o meu salário normalmente. Sim, quando ela volta, ela está afastada, né, por auxílio-doença, recebendo auxílio-doença. Quando voltar, ela continua recebendo o salário pela empresa. Vanessa, em Pentecoste, tenho 38 anos e moro sozinha com meus 2 filhos. Um deles tem 6 anos e é autista. Ele tem direito a algum benefício? Sim, o autismo ele está sendo enquadrado como deficiência para a concessão do BPC, que é do Benefício de Prestação Continuada da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, possivelmente, se ela tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, ela teria direito, o filho dela teria direito a um BPC. Ricardo Torres, em Morada Nova, participando com a gente. Trabalho de pedreiro e essa sempre foi minha profissão, mas só comecei a contribuir há uns 4 anos. Eu consigo comprovar os outros anos trabalhados, mesmo sendo informal? Olha, precisaria comprovar, mas mesmo que comprove, ele teria que contribuir e essa contribuição não contaria para a carência, para a aposentadoria dele. Então, é muito difícil a comprovação, ele precisa ter recibos, contratos de trabalho, provando que ele exerceu a atividade, que ele recebeu o salário por essa atividade. Porém, ele vai ter que contribuir, pagar a previdência desse período, só que esse período não será contado para a aposentadoria dele. Então só vai ficar valendo esses 4 anos que ele tem, né? E a partir de agora ele não parar mais de contribuir para fechar os 15 anos de contribuição. Maria, em Chorozinho. Sou empregada doméstica há 12 anos. Eu tenho direito à aposentadoria? Sim, a empregada doméstica tem direito com 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. Manuela, em Tianguá, participando com a gente. Atualmente sou vendedora de uma loja aqui da cidade e tenho a carteira assinada há uns 2 anos. Mas antes desse emprego, eu trabalhei por 4 anos em outra empresa, mas não consta na minha carteira. O que eu faço para comprovar e não perder esses anos trabalhados? É o mesmo caso do Ricardo, professor? Não, porque pedreiro, ele é autônomo, né? Acreditei aí que ele fosse pedreiro trabalhando informalmente. Certo. Quando ela é empregada e não é assinada a carteira, aí ela precisa entrar com uma ação trabalhista. Se aquele pedreiro fosse empregado de uma construtora, de uma empresa, e a carteira não foi assinada, ele precisa também entrar com a ação trabalhista. Só que uma ação trabalhista só vai ter efeito na via previdenciária, para contar como tempo de contribuição, somente se ele tiver prova material do exercício da atividade. Uma sentença trabalhista apenas com provas testemunhais, ela não tem efeito na via previdenciária. Ok, esclarecido então, Manuela, em Tianguá. Agora tem a pergunta do Nando. Em Crato, eu trabalhei a vida toda de carteira assinada, mas no momento estou desempregado. Queria saber quais as formas que eu tenho de contribuir mesmo estando desempregado. Eu quero garantir a minha aposentadoria, como no caso do Nando, professor Paulo Bacelar. Qual o procedimento? Olha, é importante. O desempregado que não está exercendo atividade remunerada, não tem renda, ele se enquadra como segurado facultativo. Então, ele pode gerar uma guia de previdência social, que a gente chama de GPS, pelo site do INSS, do meu INSS, meu.inss.gov.br, em GPS de pagamento, que é o pagamento para a Previdência. Ele não precisa logar no sistema, mesmo sem senha, ele consegue fazer a guia. Ele pode também comprar um carnê e começar a preencher o carnê e pagar todo mês o carnê. Os códigos de pagamento, para quem vai se aposentar e quer se aposentar com salário mínimo, ele pode pagar 11% do salário mínimo, que é no código 1473, como facultativo de 11%. Ou ele pagar um valor a mais de um salário mínimo, e ele aí pagaria 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, que é de R$ 7.500, mas teria que pagar 20% sobre esse valor, para ter uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. E esse código é o 1406. Então, 1406 para o código de 20% e o 1473 para o código de 11%.
Professor, agora tem a pergunta da Letícia Aguiar em Itapemirim. A minha avó já é aposentada e eu comecei a trabalhar de carteira assinada neste mês. Fazemos parte do mesmo grupo familiar. Isso influencia no aposento dela, professor? Não, se ela é aposentada, isso não influencia na aposentadoria. Só se ela fosse, se ela tivesse um BPC, e mesmo assim o BPC, ela sendo neta, a renda de netos não interfere na renda per capita familiar para o BPC dos avós, né? Então, mesmo que seja aposentadoria ou um BPC, o valor do trabalho da neta não vai interferir, não vai influenciar em nenhum momento nesse benefício que a avó dela recebe. Abraço para você, obrigado pela participação, Letícia, em Itapemirim. Agora tem a pergunta que vem do Matias, em Frecheirinha, professor Paulo Bacelar. Minha esposa é dona de casa, mas nunca assinou a carteira. Como podemos fazer para contribuir e garantir a aposentadoria dela? Ela pode também contribuir como dona de casa, de facultativa de baixa renda, se a renda familiar for até 2 salários mínimos, e ela não tem renda, ela é só dona de casa, ela não tem nenhuma renda. Ela pode se inscrever, se cadastrar no CAD único, né, no cadastro único, no CRAS, e se ela não tem renda declarada, não tiver renda nenhuma lá no CRAS, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, que é o código 1929. Se ela tem renda ou se ela não se enquadra no CAD único, a família dela tem mais de 2 salários mínimos, o marido, por exemplo, recebe mais de 2 salários mínimos, ela pode contribuir com a alíquota de 11%, que é no código 1473, e ela pode contribuir sem precisar fazer o cadastro no CAD único. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Fátima em Juazeiro do Norte. Eu dei entrada no INSS para receber um auxílio acidente. Faz uns 3 meses e até agora eu não tive retorno. O que posso fazer? É normal essa demora? É normal, quer dizer, não era para ser, mas tem sido normal essa demora, né? Pode passar até de 120 dias e ela precisa aguardar a marcação da perícia médica para fazer a perícia para conceder o auxílio acidente. Bruna Santos, em Acopiara. Meu esposo sofreu um acidente enquanto estava trabalhando. Ele tem direito a algum auxílio? Tem direito ao auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária, se ele estiver contribuindo com a Previdência. Se foi acidente, não exige carência mínima, basta que ele esteja contribuindo, que terá direito ao auxílio. Miriam, em Horizonte, participando com a gente. Eu estou grávida de 8 meses e dei entrada em um auxílio maternidade há 2 meses. Até agora nenhuma resposta. Eu vou ter o bebê no próximo mês e nada desse auxílio. Eu consigo receber retroativo? Olha, ela não poderia dar entrada nesse benefício porque ela só pode ter direito ao benefício com 28 dias antes do parto ou após o parto. Então ela teria que requerer o benefício com um atestado médico de afastamento do trabalho com 28 dias antes do parto ou após o parto com a certidão de nascimento. Então, no caso, ela está grávida de 8 meses e ela deu entrada no auxílio há 2 meses, então ela estava com 6 meses de gravidez, né, professor? Se ela deu entrada com um atestado médico de afastamento, né? Porque 8 meses seria 28 dias antes do parto, né? Poderia ser quase, mas ele disse que já deu entrada 2 meses atrás, né? Tinha 6 meses de gravidez, né? Ela não poderia ter dado entrada nesse requerimento com 6 meses de gravidez. Então ela tem que esperar o que é que o servidor vai fazer e eu acho que após o parto ela deve requerer novamente esse benefício. No caso, ela teria que dar entrada novamente. Novamente, até mesmo. Então, aguardar a decisão, né, já que ainda não saiu, e juntar a certidão de nascimento da criança, quando nascer, para o servidor considerar aquela data do parto, e não a data que ela fez o requerimento lá com 6 meses de gravidez. Sebastião, em Baturité. Meu marido tem 21 anos e 11 meses de contribuição e 62 anos de idade. Com quantos anos ele pode se aposentar? Ele pode se aposentar com 65 anos de idade. O homem se aposenta com 65 anos de idade, com no mínimo 15 anos de contribuição. João Rodrigues, em Missão Velha. Eu tenho 55 anos e recebo um BPC desde 2010. Como posso fazer para garantir a minha aposentadoria? Olha, a aposentadoria ele precisa ter 65 anos de idade e 15 de contribuição.
Se ele já tem 15 anos de contribuição antes de receber o BPC, ele precisa aguardar os 65 anos de idade para pedir a transformação. Se ele não tem os 15 anos, ele deve contribuir como segurado facultativo para fechar os 15 anos de contribuição e com 65 ele poder pedir aposentadoria. Participe com a gente, envie a sua pergunta, sua dúvida, entre em contato com a nossa produção pelo WhatsApp 85992734353. Pergunta agora da Antônia, em Irauçuba. Vou fazer 62 anos em abril do próximo ano. Eu trabalhei 19 anos com carteira assinada e vou fazer 13 anos. Posso juntar as contribuições e dar entrada na aposentadoria sem ter completado os 62 anos de idade? Não, ela precisa ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Ok, obrigado pela participação, Antônia. Régia em Trairi, professor Paulo Bacelar. Sou agente de trânsito e tenho 12 anos de contribuição na empresa privada, mais 20 na prefeitura. Eu recebo risco de vida. Já fazemos parte da segurança pública. Tenho 54 anos. Cabe a aposentadoria especial pelo risco de vida? Cabe, mas ele precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Agora a pergunta do Lucas, em Fortaleza. Meu pai recebia um auxílio acidente de meio salário e agora se aposentou. É para ele continuar recebendo também o auxílio acidente junto ou vai receber só a aposentadoria? Se ele for trabalhador urbano, ele vai receber a aposentadoria e vai cessar o auxílio acidente dele. O auxílio acidente será contado no cálculo da aposentadoria. Se ele for trabalhador rural, ele vai se aposentar como trabalhador rural e vai somar o auxílio acidente dele no benefício e irá receber um salário e meio. Então ele precisa saber se é urbano ou rural para saber o cálculo. Grauciane, em Maracanaú. Contribuí pelo MEI alguns meses e não paguei mais. Como faço para voltar a contribuir para o INSS? Olha, ela precisa entrar no portal do Meu Empreendedor, né, do Sebrae, e fazer a DASMEI, que é a guia para pagamento do MEI. Luiz, em Russas. Obrigado pela participação, Luiz. Tenho 48 anos e contribuo desde 2003. Quando completar 65 anos, me aposento? Se ela tiver 15 anos de contribuição, né? Se ele tiver 15 anos de contribuição, ele se aposenta. Ele vai precisar ter os 65 com 15 anos no mínimo de contribuição. Débora, em Quixadá. Minha mãe tem epilepsia, deu entrada há 1 ano e o INSS negou. Botou nas mãos do advogado. Fez perícia na Justiça Federal, veio negado e o advogado disse que pediu a impugnação. E agora, o que pode acontecer? A pergunta da Débora, em Quixadá. Ela deve esperar o recurso. A impugnação que ela fala é o recurso inominado. O recurso que o advogado entrou dessa decisão da sentença. Vamos ver se a turma recursal, que é composta por 3 juízes, pode reformar essa decisão da sentença que negou o benefício dela. Pergunta agora, professor Paulo Bacelar, de uma pessoa que não quis se identificar. Eu queria saber a opinião sobre o aposento da minha mãe. Ela morou em Fortaleza até 10 anos e veio para o interior para se aposentar. Só que ela encaminhou pelo INSS e veio negado todas as vezes por falta de nota e documentos do marido. Mas ele largou ela e sumiu pelo mundo. O que podemos fazer? Olha, precisa saber se ela é trabalhadora rural, se ela exerceu atividade rural, plantando, colhendo, vivendo da agricultura. O fato de morar no interior não dá direito à aposentadoria rural para os trabalhadores rurais. Antônio, em Itapiúna. Tenho 50 anos e tenho problema de saúde. São 3 hérnias de disco e tem mais outros problemas. Sou agricultor, sou sindicalista, tenho 22 anos de sindicato e tenho todas as provas rurais. Semente, garantia safra e outras provas. Por que essa demora do INSS por um pedido de auxílio-doença, que já vai fazer 1 ano e tem todos os laudos médicos? Olha, 1 ano é muito tempo para esperar uma perícia médica. Ele pode entrar com uma ação trabalhista, uma ação judicial, diretamente no Juizado Especial Federal, para requerer o benefício dele, que está demorando muito.
Lorival, em Canindé, envia a pergunta pra gente. Completei 60 anos, tenho 28 anos de assentado de reforma agrária, tenho todas as provas de agricultor durante esse período. Eu entrei com pedido de aposentadoria no dia 19 de junho e no dia 20 tive meu pedido indeferido pelo INSS. Um dos motivos que consta que foi negado é que fui presidente da Associação da Comunidade e presidente do Conselho Escolar da própria comunidade também. Eu consultei a Receita Federal e não consta nada no CNPJ no meu nome. Eu tenho 30 dias para recorrer. A pergunta é, por que foi negado o meu pedido? Olha, o INSS ele tem umas análises bem complexas, né, sobre essa questão da documentação. Então a pessoa precisa ter uma documentação do início dos 15 anos, uma documentação no meio, no período de 7 anos e meio, e uma documentação próxima ao requerimento. Então ela precisa saber se teve essa documentação, porque o INSS exige uma documentação de 15 anos atrás. E de 7 anos e meio atrás, e também da data próxima ao pedido da aposentadoria. Se foi negado porque o INSS não considerou essas provas, ela pode entrar com uma ação judicial no Juizado Especial Federal para poder conceder a aposentadoria rural. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Laura em Maranguape. Recebo o BPC Loas há mais de 14 anos e tenho cegueira total nos 2 olhos. Ela está suspensa. O que eu posso fazer para reativar? Eu tenho 41 anos de idade. Tem que primeiro saber o motivo da suspensão, se foi questão de renda familiar, e entrar com a ação de restabelecimento na Justiça Federal. Maria, em General Sampaio, eu dei entrada no benefício do meu filho em janeiro do ano passado. Fiz a avaliação social em julho e a perícia em abril deste ano. O pedido ainda continua em análise. Tem como colocar na justiça? Ele é autista. Sim, se já passou do prazo legal de 90 dias, você pode já entrar com ação na justiça. A pergunta agora vem da Augusta, em Choró. Trabalhei 32 anos de carteira assinada e me aposentei. Vim embora para o sertão e estou exercendo a função de agricultora. Com 15 anos de agricultura, eu posso pedir uma nova aposentadoria? Não, não pode. Se ela já está aposentada pelo regime geral, ela não tem direito a uma outra aposentadoria. Pergunta do Silvério em Camusim agora. Eu sou do BPC Loas, tenho 61 anos e contribuí 9 anos. O que devo fazer para contribuir o restante até completar os 15? Boa, já falei aqui várias vezes que quem recebe BPC Loas pode contribuir como segurado facultativo no código 1473 de 11% do salário mínimo e começar a contribuir agora, mês a mês. E quando completar os 15 anos de contribuição, ela pode pedir a transformação do BPC para uma aposentadoria. Lucilene, em Guaraciaba do Norte, eu gostaria de saber quando posso dar entrada no salário de maternidade, o que precisa. Eu contribuí pelo código 1929 e estou grávida de 7 meses. Ela tem que ter 10 contribuições antes do parto. Se ela tiver só 7 contribuições, ela não recebe o salário maternidade. Ela precisa contribuir e ter 10 contribuições antes do parto. O meu xará, o Marcos, em Fortaleza, participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Tenho depressão e sofro de pressão alta. Atualmente trabalho de carteira assinada. Quando vou poder me aposentar? Se ele tem depressão, aliás, pressão alta, né? E depressão também. Se ele tiver um laudo médico atestando que ele está incapacitado de exercer a sua atividade laboral e ele é segurado da Previdência, ele está contribuindo com a Previdência, ele pode já pedir um auxílio-doença, um benefício por incapacidade provisória, e se caso for questão de uma incapacidade permanente, ele pode pedir aposentadoria por invalidez. A Maria em Icó manda pergunta pra gente. Eu fiz uma cirurgia ano passado, eu dei entrada no auxílio-doença, fiz 2 perícias e foi negado. Então entrei com um advogado e já fazem 2 meses que fiz a perícia na Justiça Federal. É normal demorar tudo isso para sair o resultado? Sou o contribuinte como dona de casa. Olha, não é que seja normal, mas é porque a Justiça Federal ela tem uma demora também. Ela menos do que o INSS, mas às vezes tem várias que demoram mais do que outras e aí é preciso aguardar esse tempo da justiça. Rosali, em Maracanaú, eu gostaria de saber quais formas eu posso contribuir para o INSS para garantir a aposentadoria. Olha, para poder contribuir com o INSS,
a pessoa pode contribuir com duas formas, ou como segurado facultativo, ou como segurado contribuinte individual. O facultativo é quem não exerce atividade remunerada, a dona de casa, o estudante, quem está desempregado. E o contribuinte individual é o autônomo, que exerce atividade remunerada. Para você contribuir como facultativo, pode ser em duas formas, ou no código 1473, que é de 11% sobre o salário mínimo, ou no código 1406, que é no código para quem quer contribuir com o valor acima do salário mínimo, que é de 20% sobre o salário mínimo. Também pode contribuir como facultativo a dona de casa, que é cadastrada no Cade Único e não tem renda. No código 1929, ela vai pagar 5% do salário mínimo. O contribuinte individual pode contribuir como MEI, que é de 5% do salário mínimo, ele precisa se formalizar como MEI no portal do empreendedor, ou como contribuinte individual autônomo, contribuindo com 11% do salário mínimo para se aposentar com o salário mínimo, no código 1163. E no código 1007, que é no código de 20% sobre o salário mínimo, para quem vai se aposentar com o valor acima do salário mínimo. Abraço, obrigado pela participação, Rosali, em Maracanaú. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, tem alguma dúvida? Entre em contato aqui com o nosso programa, o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. O nosso WhatsApp na tela para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pela internet, 85992734353. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Manuela em Tamboril. Eu estou grávida de 2 meses, já posso dar entrada no salário maternidade? Ainda não, né, professor? Não, ela precisa dar entrada no salário maternidade após o parto, se ela for contribuinte individual. E quando tiver o nascimento do filho, ela dá entrada já com a certidão de nascimento. Lembrando que precisa ter 10 contribuições antes do parto para ela poder ter direito ao salário maternidade. Ângelo, em Fortaleza, sou funcionário do município, mas antes trabalhei uns 6 anos de carteira assinada. Desse tempo, 3 anos não constam na minha carteira. O que aconteceu? Como eu posso resolver isso? Não consta na carteira ou não consta... Ele está dizendo aqui que não consta na carteira. Ele trabalhou 6 anos de carteira então assinada. Mas se ele não... Se 3 anos que ele não assinou a carteira, né? É como eu falei aqui há poucas respostas atrás. Quem trabalhou sem carteira assinada, mas trabalhou numa empresa como empregado, precisa entrar com a ação trabalhista para reconhecer esse vínculo com prova material na Justiça do Trabalho para depois levar para o INSS. Marta Alencar, em Iguatu, professor Paulo Bacelar. Meu irmão tem problemas psicológicos e não pode trabalhar. Ele já tem 48 anos e nunca assinou a carteira. Nós temos os laudos da doença dele. Podemos pedir um benefício? Sim, pode pedir um BPC com um laudo médico atestando a sua incapacidade, o seu problema que ele tem, que ele sofre, que tem um impedimento de longo prazo. Para a questão do BPC, pode ter direito ao BPC, mas também tem que ver a renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo. Antônia em Granja, eu sou mãe solteira e tenho 3 filhas. Eu posso dar entrada em algum benefício do INSS? Tenho uns 7 anos de contribuição. Não, por enquanto não, a não ser que a pessoa tenha uma incapacidade para o trabalho e queira dar entrada no auxílio doença, mas... Por outro motivo, não tem como dar entrada em nenhum benefício. Luana Castro, em Icó. Meu esposo tem 53 anos e recebe uma pensão por morte. Se a gente se casar no papel, ele perde o benefício dele? Não perde. A pensão por morte, ela, independentemente se a pessoa contrai outro matrimônio, né, casa novamente, não tem problema nenhum. Pode casar sem nenhum problema. Pode casar sem problema nenhum. Às vezes deve casar, né? Porque eu sou favorável ao casamento. Mas será que às vezes o homem não está querendo assinar o papel de novo, professor? Será que é isso? Assinar o papel de novo como? Casar novamente? No papel, será? Aí ele não quer. Aí repente... fica dizendo que vai perder pode ser. Mas ela pode garantir aí leva ele pro cartório ou pra igreja, que não tem problema nenhum, não. Pode casar que não vai perder, não. Desculpe a brincadeira. Se ele tá falando isso aí é porque é brincadeira aqui, mas ele não tem problema não, viu? Tá com medo de perder a pensão, pode ficar tranquilo que não vai perder. Sem problema nenhum, viu, Luana? Abraço pra você, a todos aí de Icó. A Fátima, em Morada Nova, participa com a gente. A minha filha tem 2 filhos gêmeos que são autistas. Ela quer dar entrada no benefício para eles
mas eu recebo uma aposentadoria. Isso vai interferir no meu aposento? Não, no aposento não, mas a aposentadoria dela vai interferir na questão da renda familiar para o BPC do filho, né? Porque aí vai ser uma renda familiar maior do que 1/4 do salário mínimo. Agora tem a pergunta do Cláudio em Quixadá. Meus pais já possuem mais ou menos 14 anos trabalhados na agricultura. Isso com todas as provas, tudo correto, tudo certinho. Hoje a minha mãe tem 61 anos e o meu pai 73. Eles já podem se aposentar? Não, precisa ter 15 anos na agricultura para poder pedir aposentadoria. Agora a pergunta do Bruno Holanda, em Fortaleza. Eu servi ao Exército por 8 anos e hoje eu trabalho de carteira assinada. Esse tempo que estive lá conta como contribuição? Sim, conta. Ele precisa ter uma certidão de tempo de contribuição do Exército desses 8 anos para poder levar para o INSS quando for pedir aposentadoria para averbar o tempo e somar o tempo de contribuição que ele já vai ter como carteira assinada. Fernando Costa, em Acopiara. Escuto o programa todos os sábados, sou fã. Muito obrigado, Fernando. Eu gostaria de saber quais provas preciso ter para conseguir a aposentadoria rural. Olha, ele precisa ter documentos que comprovem a atividade rural dele. Qualquer documento que tenha a atividade rural no documento, como uma procuração que ele já tenha passado algum tempo, compra de semente, inscrição no DAP, contribuição para como ele vende a produção, se ele tiver feito algum bloco de notas e ter contribuído com a Previdência sobre a sua venda, sobre a sua produção, uma certidão de casamento que tenha a profissão dele como agricultor, registro em escola dos filhos que tenha atividade dos pais como professor, registro em plano em posto de saúde, se ela for fazer algum tratamento, foi fazer algum atendimento médico que tenha atividade como agricultor, tudo isso vai servir como prova da atividade rural. Ana, em Pindoretama, eu sou empregada doméstica, mas meu patrão só assinou minha carteira há 3 anos. Os outros anos que trabalhei com eles podem ser comprovados de alguma forma? Fica difícil e mesmo que comprove, precisaria ter a primeira contribuição em dia para contar para carência. Então esse tempo, infelizmente, vai ficar perdido. Viviane, em Fortaleza, dei entrada em um benefício para minha mãe e até agora não saiu da análise. Quando for concedido, a gente recebe o retroativo? Sim, recebe desde a data que fez o requerimento administrativo. Vitória Castro, em Calcaia. Eu sou estudante, tenho 26 anos e nunca trabalhei de carteira assinada. Existe alguma forma de ir pagando o INSS para me aposentar mais tarde? Olha, ela vai se aposentar com 62 anos de idade, então não tem como adiantar a aposentadoria dela se ela começar a contribuir agora ou contribuir contribuir o tempo todo, né? Então ela vai só se aposentar com 62 anos de idade, então ela pode continuar contribuindo, mas não tem como antecipar a aposentadoria. Vinícius, em Fortaleza, meus pais se separaram e minha mãe dependia dele para sustentar a casa. O meu irmão é autista e tem um grau elevado. Ele tem direito a algum benefício? Sim, se ele é autista, né, a mãe que mora com ele pode pedir um benefício dele como autista, já que ela não tem renda, pode ser concedido o benefício para ele. Agora precisa ter um laudo médico atestando a sua incapacidade, o seu impedimento de longo prazo, que é o requisito mínimo para ter direito ao BPC. Tem agora a pergunta do Marcos Gomes, em Juazeiro do Norte. Minha esposa recebe um BPC, mas queremos saber se ela pode se o BPC pode se transformar em aposentadoria. Professor Paulo Bacelar. Pode sim, pode fazer a transformação. Agora ela precisa ter 15 anos de contribuição. Se ela recebe o BPC e já contribuiu alguma época na vida, ela pode continuar contribuindo para fechar os 15 anos e ela poder se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição, pedindo a transformação do benefício. Essa contribuição tem que ser como facultativo no Código 1473, que é de 11% do salário mínimo. Stephanie, em Guaraciaba. Quando a pessoa já recebe um benefício do INSS, ela pode ficar com outro? É acumulativo? Depende, né, professor? Depende qual é o benefício que ela está querendo receber acumulativo. Por exemplo, auxílio-doença com outro auxílio-doença, pode, se forem doenças diferentes. Mas uma aposentadoria com auxílio-doença já não pode. Então tem que ver qual é o benefício que ela quer. Qual outro benefício pode ser acumulado, professor Paulo Bacelar?
Pode ser acumulado auxílio-doença com auxílio-acidente, se for doenças diferentes. Pode ser acumulado pensão por morte com aposentadoria. Pode ser acumulado 2 pensões, dependendo do caso, se for uma pensão de filho, outra do esposo. Pode ter até 2 pensões também. Então, são alguns casos desses que podem ser acumulados. Francisco Barbosa, em Horizonte. Sou viúvo há 1 ano e nunca fui atrás de tentar receber a pensão da minha esposa. Ela era funcionária pública. Ainda dá tempo de dar entrada? Pode repetir, Marco, por favor? Sou viúvo há 1 ano e nunca fui atrás de tentar receber a pensão da minha esposa. Ela era funcionária pública. Dá tempo de dar entrada? Sim, a pensão ela não prescreve. Você pode pedir a qualquer momento. Martins, em Uruburetama, professor Paulo Bacelar. Sou vigilante, já fazem 9 anos e tenho mais uns 4 anos de contribuição. Atualmente tenho 48 anos. Quanto tempo falta para me aposentar? Um tempinho ainda, né? Infelizmente a aposentadoria especial ela precisa ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Simone, em Pentecoste. Tenho 62 anos e parei de contribuir com o INSS faz um bom tempo. Eu devo ter uns 8 anos de carteira assinada. Eu tenho direito à aposentadoria? Quantos anos? 62 anos. Pela idade já, né, Sim, professor? mas ela precisa ter 15 anos de contribuição. Exatamente. Precisa completar os 15 anos de contribuição. Simone, abraço para você, a todos aí de Pentecoste. A Lidiane, em Tauá, esperando aqui a resposta dela para a pergunta que é a seguinte. Eu sou solteira e atualmente recebo Bolsa Família. Eu queria saber se eu posso dar entrada em um salário maternidade. Eu tenho 2 filhos e estou de 3 meses. Nunca pedi esse benefício. Pode sim. Ela não, dependendo do caso, ela pode requerer o Bolsa Família, porque o salário maternidade é de 4 meses apenas e isso não vai interferir na vida dela. Roberto, no P100, eu sofri um acidente de trabalho há 15 dias. A empresa apenas me afastou. Eu tenho direito de receber um auxílio acidente? Sim, se ele é empregado, ele tem direito de receber o auxílio acidente. Martinha, em Fortaleza, eu queria saber como a gente faz para dar entrada em uma aposentadoria. Tem que ir no INSS? Não, primeiro precisa fazer cálculo para saber se a pessoa tem direito à aposentadoria. Pelo meio INSS dá para fazer uma simulação, mas não é tão confiável. E após saber se tem direito à aposentadoria, seu requerimento é feito de forma online pelo próprio site do INSS, meu.inss.gov.br. Giovana, em Crato, a aposentadoria por invalidez funciona como? Existem doenças que fazem parte de uma lista para se enquadrar? Não existe uma lista fechada, né? Uma aposentadoria por invalidez, ela vai depender de uma doença que a incapacite permanentemente para o trabalho. E isso aí pode ser qualquer doença. Aí depende do laudo, né, professor? Depende do laudo, né? E aí qualquer doença, por exemplo, a pessoa diz aqui que está com bico de papagaio. Uma pessoa pode se aposentar, outra não. Vai depender de cada pessoa, da atividade de cada pessoa. Se ela tem uma incapacidade permanente, que ela não tem como se reabilitar, não tem como trabalhar em outra atividade, ela vai se aposentar por invalidez. Josélia, em Missão Velha, para receber o salário maternidade, precisa estar com meses específicos ou ter alguma quantidade mínima de contribuição? Salário maternidade para empregado doméstico não tem carência. Basta assinar a carteira que ela vai ter direito ao salário maternidade, que é pago pela empresa. No caso da empregada doméstica, é pago pelo próprio INSS. No caso de autônomo e de segurada facultativa, precisa ter 10 contribuições mensais antes do parto. E segurado especial, trabalhador rural, precisa comprovar a atividade de 10 meses de atividade rural antes do parto também. Roberto, em Itapemirim, eu ganhei uma perícia na justiça em fevereiro, mas a minha advogada disse que tem que esperar pela resposta do juiz. Quanto tempo eu tenho que esperar? O médico disse que eu estou incapacitado permanentemente. Eu queria saber se é uma aposentadoria ou auxílio. Olha, eu não sei dizer se é uma aposentadoria ou auxílio, né? Não dá para eu dizer. Mas se está incapacitada permanentemente, pode ser uma aposentadoria por invalidez. Se ela tem contribuição, se ela contribui com a Previdência, se ela é segurada do INSS, ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Agora, se ela não trabalha, não paga o INSS, não contribui para a Previdência, ela vai ter um BPC, porque também vai dar direito a uma incapacidade de longo prazo, que é de pelo menos 2 anos,
para receber o BPC. Então ela vai receber o BPC se ela não for segurada e uma aposentadoria por invalidez se ela for segurada. E nesse caso do Roberto em Itapemirim, professor Paulo Bacelar, é retroativo quando sair ou não? Sim, ela vai requerer o benefício, né, com até 30 dias da data da incapacidade, ela recebe desde a data da incapacidade. Pergunta agora do Elton em Trairi. Eu tenho 53 anos de idade. Minha carteira é assinada desde 1984 como agente administrativo. Em 1998, fiz concurso para professor para 100 horas e em 2002 para mais 100 horas. Quanto tempo falta para eu dar entrada na minha aposentadoria sem tantas perdas? Olha, nesse caso precisa ser analisado as várias regras de transição. Então precisa fazer um cálculo, um estudo mais aprofundado para saber a questão do pedágio, para saber as questões das regras de transição, calcular para ver qual é o melhor benefício para ele. Francisco das Chagas, em Fortaleza. Sou servidor público há 26 anos e me aposentei por invalidez quando chegar aos 65 anos de idade. Eu posso passar de invalidez por tempo de trabalho? Não, ela passa de invalidez para aposentadoria por idade, com 65 anos de idade. Se for o mesmo valor, não tem tanta vantagem assim. Mas, pelo menos, não precisa ter a questão das revisões. Se bem que as revisões também não pode mais, porque não dá mais para revisar benefício por incapacidade quando a pessoa tem mais de 60 anos de idade. Então, ela pode transformar em aposentadoria por idade, se também te for mais vantajoso. Érica Santos, em Fortaleza. Eu gostaria de saber se eu posso pagar como dona de casa, já que hoje eu não trabalho. A dúvida é porque já trabalhei 20 anos e na certidão de casamento tem que sou industriária. Esse era o meu trabalho na época que casei. Hoje eu tenho 45 anos e não trabalho há 3, porque meu marido adoeceu. Não tem problema essa questão no salário da certidão de casamento dela. Isso é quando ela casou. Então, hoje ela é dona de casa, ela não trabalha, ela fica em casa, é dona de casa, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo como dona de casa. Agora, precisa ser cadastrada no Cade Único e não ter nenhuma renda. Se ela não tiver cadastro no Cade Único, ou ela não quiser se cadastrar no Cade Único, ela pode contribuir também como dona de casa com 11% do salário mínimo, que é assegurado facultativo, no Código 1473. Cândido, em Itapajé. Me aposentei e estou trabalhando. Fui com minha carta de concessão mostrar à empresa para eu sair, mas o funcionário disse que se eu saísse eu não tinha direito da multa rescisória. E já fazem 4 anos que ela não deposita o meu FGTS. Além do mais, o FGTS que está depositando está bloqueado. Está certo isso? Só que eu fiz um empréstimo do meu FGTS. O saldo estando bloqueado, todo o depósito que foi feito fica bloqueado também? Olha, entendeu, professor Paulo Bacelar? Quando a pessoa se aposenta, ela tem direito a receber o FGTS, o saldo do FGTS. Então, se está bloqueado, ela vai com a carta de concessão numa agência da Caixa Econômica e saca o valor do FGTS. O que a empresa não pagou, ela pode entrar com ação trabalhista, obrigando a empresa a recolher o FGTS que não foi depositado. E outra coisa, se ela está aposentada, ela não é obrigada a ser demitida. Então, realmente, a empresa está correta. Se ela pedir demissão, ele não paga a multa de 40% da sua verba rescisória. Ela saindo da empresa por conta própria, a empresa demite, mas a pedido do segurado, ele perde a multa dos 40%. Benailton, em Alcântaras. Sou servidor público municipal, mas minha esposa é agricultora rural e ela é portadora de vitiligo severo. Gostaria de saber se ela pode requerer algum benefício. Ela tem todas as provas na área rural. Ela já tem 12 anos de contribuição. Não tem problema ele ser servidor público. Ela, sendo agricultora e tendo provas da agricultora, ela pode pedir a aposentadoria dela. Ou o benefício por invalidez ou incapacidade provisória. Abraço para você, obrigado pela participação, Benailton. Ele deixa também uma observação aqui, professor Paulo Bacelar, que adora o programa. É isso aí, vamos em frente, porque a gente sabe da nossa responsabilidade e é um agradecimento muito grande da nossa equipe aqui do estúdio, do carinho que vocês têm pelo nosso programa.
Última pergunta de hoje, José, em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade, sou contribuinte desde 1983. Quando posso me aposentar? Eu trabalho como motorista. Olha, se for motorista, precisa saber se é motorista de caminhão, motorista de ônibus urbano, para ver se tem a questão de considerar ele como especial ou não. E 83 para 2023 dão 40 anos, é isso? 83 para 2023, 40 anos. Já são 40 anos, né? Então já tem direito à aposentadoria, até por direito adquirido, se ele trabalha esse tempo todo, de 83 até hoje, né? Então já teria até 35 anos de contribuição na data da emenda constitucional número 103, em 13 de novembro de 2019, já teria direito à aposentadoria, mesmo que não tivesse uma atividade especial. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Foi mais uma edição do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário com a presença dele. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado a você, Marcos. Obrigado aqui a toda a equipe do programa Alerta Geral. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço, boa semana a todos. Tchau, pessoal.